Talvez na história do sistema mundial, nunca um Estado nacional, uma potência, uma grande potência, tenha chegado tão próxima do exercício de um poder global que alguns já chamaram e seguem chamando, poderia vir a ser, numa situação limite, um império mundial. Não foi, não é, tá certo? Mas é, sem dúvida nenhuma, o poder global mais extenso que já foi exercido por caminhos relacionais ou estruturais, para usar as expressões da Suzanne Strange. Isto é, pela via direta, ou, segundo na linguagem de um assessor do Tony Blair, né, pela lei da selva ou pela lei do mercado e da economia global, tá certo? Sem dúvida nenhuma, é o país que mais longe chegou nessa caminhada. Seja pela extensão da sua implantação militar, que eu quantifiquei rapidamente na minha segunda aula desse curso, não é? Isso os acordos militares com 130 de 190 países do mundo, 700 ou 700 e tantas bases fora dos Estados Unidos, 500 mil de soldados, enfim, um implante militar que não importa pelas quantidades massivas, importa pelo mapeamento, não é? E a localização desta rede de poder militar. É uma infraestrutura de poder militar indiscutivelmente global. Ela não tem presença em terra na China, na Índia, na Rússia, evidentemente. Não é? Mas ela tem praticamente todas as fronteiras, separando a Rússia da China, a China da Índia e a Alemanha da Rússia, absolutamente cercadas. Inclusive, a estratégia é muito óbvia para quem olha a distribuição das bases, enfim, não é? Afora, evidentemente, a implantação em todos os oceanos, em todos os mares e o controle por cima. Então, do ponto de vista militar, é melhor virar a página, não é? Mas um problema que soma-se a esse poder econômico, a esse poder militar, na década de 90 em particular, sobretudo porque é uma década onde a economia americana se expande muito velozmente, é a única que se expande no mundo, ao lado da China, não é? Se expande velozmente, é o período, digamos, a década onde a abertura do mundo do leste, entende, desregula mais e mais mercados, um efeito dominó, e, portanto, é a década que se pode dizer, a de 90, que a moeda americana vira uma moeda internacional global, né? Na última vez que vi esses cálculos, eu acho que 80% dos negócios do mundo, de um lado ou do outro do balcão, eram feitos em dólar. Pronto, é a moeda, não é? É a moeda de referência, é a moeda de atesouramento, é a moeda financeira, né? É uma moeda que não tem mais padrão nenhum de referência que não seja o poder americano. Isso ninguém conseguiu até hoje. Ninguém conseguiu. Segundo lugar, é uma moeda cujo suporte, em última instância, não é ouro, não é prata, não é cobre, é a dívida pública, são os títulos da dívida pública americana, tá certo? Que é, à sua vez, o principal ativo financeiro de todos os governos do mundo. E é nesse sentido que nós já dissemos muitas vezes que a globalização, na verdade, ao contrário do que pensam alguns filósofos e alguns economistas, sejam marxistas, sejam liberais, não é uma globalização do capital. Certo? A globalização é a globalização de um Estado nacional que consegue, por caminhos vários, entende, que sua moeda, o seu sistema de crédito, as suas finanças e o seu sistema tributário se estendam a todo mundo. A todo mundo. Certo? Além disso, para terminar, nos anos 90, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre esse assunto, não apenas no campo militar e no campo econômico-financeiro, também era visível para qualquer pessoa que não seja minimamente cego, não é? Que os americanos apenas, e nesse sentido, apenas lideravam ou tomavam, retomavam e expandiam uma liderança que fora da Grã-Bretanha, de um mundo anglo-saxão que foi constituído pela Grã-Bretanha e que, como eu disse em alguns momentos atrás, é o verdadeiro suporte do Império, primeiro suporte do Império Inglês, o chamado mundo anglo-saxão,
que é uma rede mundial, não esqueçamos isso, não é apenas a presença americana ou inglesa aqui, lá, na base, não, não, não. É o Canadá, é a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos e a Inglaterra.